Rapaziada, tudo bem com vocês? Rapazes, esse vídeo que já iniciou a nossa aula de hoje mostra uma pessoa dentro de uma empresa, a Marta, que tenta trabalhar no sistema interno da empresa e ela encontra um problema. Daí ela chama o gerente de TI para ele tentar resolver e ele convoca o pessoal aí da empresa, que isso daí é um comercial, para vocês perceberem, né? Um comercial de uma empresa. Convoca o pessoal especializado para tentar resolver o problema e eles identificam e resolvem o problema lá. Em uma rede de computadores a gente tem muito problemas de rede e no meio desses problemas também a gente tem muito sobre infraestrutura. E é o assunto que nós iremos falar hoje, acompanha no slide aí. Esse é o nosso segundo vídeo sobre tecnologia da informação e comunicação e nós iremos falar hoje mais sobre a questão de infraestrutura de rede. Primeiro, nós vamos lembrar aqui o que nós vimos na aula passada, um slide. Olha só, na tecnologia da informação a gente trabalha com diversas áreas: computação, rede de computadores, segurança e governança. E aí a gente vai trabalhar os determinados assuntos: hardware e software, que a gente já viu isso daí; segurança da informação, que a gente ainda vai ver esse assunto, os pilares de segurança; infraestrutura de rede, ativos de rede e cabimento estruturado, é o que a gente vai ver hoje; e governança de tecnologia da informação, boas práticas de governança. Então, software e hardware a gente já viu, foi a aula número 1, e hoje a gente vai falar sobre infraestrutura de rede. Tá legal? Vamos lá. Falando sobre infraestrutura, já que a gente vai falar sobre infraestrutura e a gente está falando sobre tecnologia e comunicação, vamos ver um vídeo sobre rede de computadores e internet. Um vídeo bem curtinho, acompanhe aí. O que eu quero entender de verdade é como funcionam as redes, que é isso que não está muito claro para mim. Primeiro a gente precisa imaginar que cada computador precisa acessar outro computador. Esse é o princípio básico das redes. A gente está falando de internet ou a gente está falando de rede? A rede é a internet é a rede? O conceito de rede é um conceito de comunicação entre computadores. O conceito de internet é um conceito de comunicação entre grandes redes de computadores. O menino que está aqui, ele é um técnico em rede de computadores. Isso. Ele, na verdade, está configurando e observando se está tudo montado corretamente. Se um cabo desse está ligado no lugar errado, você não tem comunicação. Como diz o Chacrinha, né? Quem não se comunica se trumbica. Com certeza. E será que a gente pode entrar para ver um pouquinho mais de perto? Pode, a gente pode entrar. Vamos com o pessoal lá dentro para mostrar para vocês. Aqui no data center a gente tem o ponto de contato e de comunicação entre os computadores. Certo. Tá? Ele que vai fazer essa distribuição e ao mesmo tempo o armazenamento de toda a informação que transita nessa rede entre computadores. A parte de redes, né, ela se tornou uma base que é o fundamento de tudo. Data center, nuvem, a internet de todas as coisas. Tá certo, todos vocês assistiram um vídeo e viram um pouquinho da diferença entre o que é uma rede e o que é internet. Muita gente confunde isso daí. Pensa que internet é rede e rede é internet, como são de igual para igual, mas na realidade a gente pode ter rede sem ter internet, porém não conseguimos ter internet sem ter rede. Mas isso aí é um outro assunto que a gente vai trabalhar mais lá na frente. Decidi colocar aqui para vocês, só para vocês ficarem em memória, que quando a gente fala sobre redes, a gente não está especificamente falando sobre internet. A gente pode falar sobre rede no geral, beleza? Olha aí, essa introdução nós tivemos também na aula passada, que é quando eu falo que TIC é a abreviação para tecnologia da informação e comunicação, beleza? Isso daí vem ganhando muito espaço no meio empresarial, pela questão de avanço da utilização delas dentro da empresa, porque os gestores começam a perceber que é muito vantajoso ter isso dentro da sua empresa. Então isso corresponde a todas as tecnologias que são utilizadas e não é somente números, tá? Isso daí, inclusive, teve uma questão sobre essa na atividade de vocês, né? A TIC não é apenas uma tecnologia ou um novo recurso que foi implementado. É um conjunto de tecnologias que são utilizadas constantemente por todo mundo. Isso daí a gente viu na aula anterior. Agora vamos lá falar sobre ativos de rede dentro de infraestrutura. Você sabe o que é um ativo de rede? Acompanha comigo nesse texto. Ativos de rede são considerados os principais equipamentos dentro de uma infraestrutura de TI. Por meio desses equipamentos, conseguimos ter conectividade com outros dispositivos em uma rede. Os ativos de rede também possuem as seguintes funcionalidades. Veja as funcionalidades de um ativo de rede: regenerar e retransmitir sinais de dados, essa é uma das funções dele. Direcionar os pacotes para que tomem o melhor caminho até o destino e também proporcionar segurança para a rede. Não esqueça, são 3 essas funcionalidades dos ativos de rede.
Primeiro, regenerar e retransmitir sinais de dados. Segundo, direcionar os pacotes para que tomem o melhor caminho até o destino. E terceiro, proporcionar segurança para a rede. Não esqueça disso, que vai cair aí na tua atividade ou aqui mesmo no final desse vídeo, tá? Seguindo, qual é a importância dos ativos de rede? Veja, os ativos são equipamentos que precisam ter a garantia de funcionamento aliada à segurança e também a desempenho. Então, um ativo de rede ele tem que ser seguro e também tem que ter um bom desempenho. Então, tem que ter essa garantia aí. É importante que todo administrador de rede tenha conhecimento do que está acontecendo com esses equipamentos em tempo real. Constantemente a gente tem que estar analisando isso daí. Eu tenho um software para fazer esse tipo de monitoramento. Eles têm softwares para fazer isso, claro. Os mais consagrados no mercado, eu listei para vocês aqui alguns. O Nagios, o CACT, o Zabbix e também o MRTG. Não sei se vocês já ouviram falar neles. Se der tempo, se essa aula não for ficar muito grande, eu coloco um vídeo para vocês saberem um pouco mais sobre o Zabbix. Tá? É um software muito falado para quem faz gerenciamento de rede. Se der tempo, eu coloco um que fala sobre ele, o que ele é ele, e um para vocês verem ele funcionando. Tá? Se der tempo. Se a aula não for ficar muito grande, que a minha ideia não é passar de 40 minutos, não. Deixar entre 35 e 37. Primeiramente, vamos falar sobre a criação dele. Ele foi criado pelo letão Alexei Vladchev, que é o pai dos Zabbix. Ele que inventou essa ferramenta. Foi iniciado como um projeto interno na empresa onde ele trabalhava em 1998 e lançado oficialmente ao público em 2001. 3 anos antes do lançamento da versão estável 1.0, que foi lançada em 2004. E a partir de 2005 foi criado a companhia Zabbix CIA, que dá o suporte profissional e oficial até hoje. O nível da ferramenta. O Zabbix é uma ferramenta de nível Enterprise, então ele pode ser utilizado desde pequenos ambientes até grandes instalações. Ele é totalmente open source, ou seja, ele não possui nenhuma limitação em suas versões. As funcionalidades que os grandes ambientes possuem também estão disponíveis para os menores. Então não tem nenhuma limitação, se seu ambiente é grande, se seu ambiente é pequeno, não vai ter nenhuma restrição. Além disso, ele tem suporte a monitoramento distribuído. Podemos segregar o monitoramento, dividindo a carga de processamento do servidor principal, podendo assim expandir o monitoramento a muitos equipamentos. Então, se a gente tiver uma unidade remota, por exemplo, a gente pode colocar um Zabbix Proxy lá para fazer a monitoração daquela unidade, diminuindo a carga no servidor principal. O que ele faz? Bom, ele monitora diversos parâmetros da rede, dos servidores, dos serviços e das aplicações. Ele tem um mecanismo flexível de notificação, onde a gente pode personalizar o envio de alertas, seja por e-mail, para qualquer problema que ele identificou. Ele possui alguns recursos de relatório, de visualização dos dados armazenados, o que torna ele excelente para fazer análise e tomada de decisões. Ele também suporta tanto pooling, quando o Zabbix solicita alguma métrica, quando ele faz a solicitação, e também via trapping, que é quando ele recebe a métrica de uma fonte externa. Ele é bem fácil de visualizar os dados através da interface web dele. Ele possui uma interface gráfica onde a gente pode acompanhar o status da sua rede, a saúde dos seus servidores e a partir de qualquer local. Existem até alguns aplicativos não oficiais que podem ser usados no seu smartphone para acompanhamento. Se eu não me engano, tem um aplicativo, pelo menos mais conhecido, chama Mobix. Vocês podem procurar na Play Store, que ele deve aparecer lá bem no começo da pesquisa. E com ele, como falei, todos os recursos estão acessíveis desde pequenas organizações até grandes empresas, com milhares de servidores. O Zabbix ele possui diversas maneiras de enviar uma notificação. Então a gente pode personalizar os alertas da melhor maneira e depois enviá-los, seja por e-mail, por SMS. Temos também o Telegram, que é muito utilizado devido à restrição que o WhatsApp possui, que é uma API do WhatsApp é bem fechada, então não é qualquer um que tem acesso a ela. E também podemos, através de uma API qualquer, abrir um chamado no sistema de helpdesk, inclusive retornando, por exemplo, o número de chamado que foi aberto no Zabbix. Então o Zabbix vai lá, detecta um problema, envia um comando para abrir um chamado no sistema de helpdesk, ele pega o retorno do sistema via API e coloca lá no Zabbix para facilitar a identificação do problema que ocorreu, qual o número de chamado que foi aberto no Service Desk. Isso ajuda bastante. O suporte. Muita gente pode pensar que, por ser uma ferramenta open source, a gente não vai ter um suporte especializado, né? Mas temos sim. Hoje, a própria Zabbix CIA fornece pacotes de suporte de desenvolvimento e implantação. E, além disso, temos diversos parceiros oficiais. No caso do Brasil, nós temos, no momento que eu estou gravando esse vídeo, claro, temos a Unirede e o pessoal da JLCP. Eles podem ajudar nas nossas demandas e também, além disso, tem a comunidade dos Zabbix no Brasil, que também é muito forte, que é a Zabbix Brasil, principalmente no Telegram, por exemplo, que ela é bem ativa e ótima para buscar conhecimento. Quais são os tipos
de ativos. Hoje, com a vasta ampliação das redes de computadores, inúmeros ativos de rede são desenvolvidos. Imagina só a quantidade de equipamento que é desenvolvido de rede, como roteador, switch, access point, repetidores de sinais, tem diversos equipamentos que são desenvolvidos. Com todo o investimento e trabalho por parte de empresas como Cisco, que é uma das grandes empresas aí de ativo de rede, que a gente já comentou com vocês, inclusive, tivemos uma aula sobre o Cisco Packet Tracer, que é um software para poder fazer projetos de rede. Eu falei para vocês baixarem no computador, inclusive tem no celular. Não sei se vocês já baixaram. Os que conversam comigo constantemente e que me respondem no privado quando eu mando mensagem, já baixaram ele, já utilizaram. Tá? Então, devido a essas empresas como o Cisco, o HP, existem muitas outras também, mas essas são as mais conhecidas. Eles têm uma grande quantidade de soluções e ativos de rede no mercado. Bem, nos próximos slides a gente vai falar sobre os principais equipamentos de uma rede. Que uma rede possui, sem os quais uma comunicação entre computadores não seria possível. Então, toda rede precisa desses comutadores, desses carinhas que vai ligar as máquinas para que as máquinas funcionem. Sem eles não teria como montar uma rede. Nos próximos slides agora a gente vai falar sobre eles. Alguns ativos de rede, caso vocês não tenham em memória ainda, são esses. Switch e o hub, que é o cara um pouco mais antigo dele, o roteador e o access point, o AP. Que muitas pessoas não sabem muito bem a diferença entre AP e roteador. Tá? Basicamente eu listei esses quatro para vocês aqui. Mais utilizado o switch, entre switch e hub o switch é mais utilizado, e entre roteador e AP não tem como dizer qual é o mais utilizado. Tá? Mas geralmente a pessoa utiliza mais um roteador, em razão de não saber a real necessidade de quando utilizar um AP. Tá? Switch, vamos falar sobre o switch. Bem, switch também conhecido como comutador de dado ou centralizador de dado. É um equipamento multiportas, significa que ele tem diversas portas de conexão para você plugar os cabos que vem no seu computador, ou se você estiver, digamos, colocando uma câmera na rede e tiver interface Ethernet, você poderia plugar ela também. E aí a gente vai utilizar essas portas para conectar os dispositivos finais. Quem são os dispositivos finais? Os computadores, aquilo que vai estar lá na bancada que você for utilizar, o computador, o servidor, o seu PC mesmo, seu notebook, se for usar via cabo. E a gente usa eles para conectar a uma rede local, beleza? Esses dispositivos, prestem atenção, esses dispositivos trabalham na camada 2. Então, o switch, ele trabalha na camada 2. Camada 2 do quê? Eu não sei se vocês lembram, e se não ouviram falar, vão ouvir falar agora que eu estou falando sobre isso. Não sei se vocês já conhecem um modelo chamado modelo OSI. Dentro do modelo OSI, a gente tem 7 camadas. O switch, ele trabalha na camada 2. Isso tem 7. Pega o teu celular aí, digita no Google modelo OSI. Vocês vão ver as camadas do modelo OSI. E dentro de cada camada, e aí vai esmiuçando as coisas lá. A gente estuda isso aqui também. Então, no modelo OSI a gente tem as 7 camadas e o switch ele está na camada 2. Ou seja, ele utiliza o endereçamento MAC para entregar os dados para o destinatário. Então imagina, se eu estou no meu computador e eu vou enviar um arquivo para um outro computador, ou um dado, ou simplesmente eu vou querer fazer uma conexão com um outro computador, o switch ele vai utilizar o endereçamento MAC para poder enviar o dado que eu tenho no meu computador para um outro computador. Vai fazer um endereçamento de MAC, vai confirmar as portas, esse tipo de coisa. Beleza? Aqui eu tenho a imagem de um switch, o de cima é um switch de 24 portas, e o de baixo é um switch de 8 portas. Tá? Você pode perceber que esse switch de baixo, você conecta o cabo de alimentação no mesmo local onde você conecta o cabo que vai sair para os dispositivos finais, para os seus computadores, e as luzes dele provavelmente estão lá atrás, que na verdade é a parte da frente dele, as luzes vão estar para lá. O switch de cima de 24 portas, a alimentação dele você não está vendo aqui porque ela está sendo alimentada por trás. Provavelmente esse switch aí, a alimentação dele de trás é igual a alimentação da fonte, a conexão da fonte do cabo de computador. Sabe aquele cabo de computador que a gente utiliza para alimentação? É o mesmo nesse switch aí, provavelmente é o mesmo, não tem como eu ver aqui. Tá? E aí você percebe que o local onde você encaixa os cabos é o mesmo, fica do mesmo lado onde ficam as luzes de identificação. E aí eu consigo ver as luzes logo dos cabinhos que estão conectados. Beleza? Mas é só um detalhezinho. Ainda mais sobre o switch, existem switches que são gerenciáveis e switches que não são gerenciáveis. O switch gerenciável, ele é não gerenciável, desculpa, ele é o mais simples. Esse switch que você encontra praticamente em qualquer lugar que você vai, que tenha um switch, provavelmente lá é um switch não gerenciável.
Olha só o que está escrito aqui sobre switch não gerenciável. São equipamentos que não permitem a realização de nenhuma configuração. Ele já vem pré-configurado, você vai usar do jeito que ele está lá. São equipamentos mais simples, dedicados para uso domésticos e pequenas empresas. Tá? Você não vai conseguir modificar, é coisa mais simples, eles são os mais baratos. Só que aí também tem uns switches gerenciáveis, que são equipamentos que permitem a realização de configuração e ativação de novos recursos. Os recursos suportados dependem do modelo adquirido. Alguns recursos que os switches suportam são agregação de link, PoE, segurança de portas, VLAN, QoS. Tudo isso daí são funções que um switch gerenciável pode utilizar. Tem um outro switch também que a gente conhece por aí, mas eu não vou entrar muito em detalhes sobre esses ativos de rede, porque o objetivo aqui não é entrar muito em detalhes sobre ele. Embora eu já estou entrando em alguns detalhes aí. Certo? Continuando, o Hub. Professor, a gente precisa falar sobre o Hub? Não. O Hub, esse equipamento azulzinho que está aparecendo para vocês aí, ele veio antes do switch, ele é um carinha mais, digamos, pré-histórico, né? E a gente não utiliza muito, porque ele tem uma série de gargalos, uma série de empecilhos lá, mas tem algumas situações que alguns profissionais utilizam o switch ainda com algumas finalidades específicas. Porém, ele é igual o switch, o Hub, tá? Eu estou falando switch, eu acho, né? O Hub, ele é parecido com o switch, ele faz a mesma coisa que o switch, porém ele tem umas dificuldades lá, uns atrasos em algumas situações. Se quiserem um pouco mais de detalhes sobre ele, podem mandar mensagem aí no meu privado que a gente conversa um pouco mais, eu posso tirar mais algumas dúvidas de vocês sobre ele. Mas eu não quis me aprofundar muito, nem perder muito tempo nele aqui, beleza? Vamos seguindo para o próximo. Roteador. Bem, roteador, todos vocês aí já sabem o que é um roteador, todo mundo que começa a trabalhar com informática vive falando do roteador por aí. A maioria nem entende muito bem o que é. Bem, professor, o que é um roteador? Olha só, o roteador é um equipamento que vai trabalhar na camada 3. Você deve lembrar que eu falei para você agora há pouco que o switch trabalha na camada 2 do modelo OSI. Eu te falei que tem 7. O roteador ele trabalha na camada 3. Na camada 3, beleza? Olha o que ele faz. A função principal dele é conectar as redes diferentes. Então tem 2, 3, 10 redes diferentes, o roteador ele vai conectar essas redes diferentes. Inclusive, no Cisco Packet Tracer, eu comentei um pouco sobre isso aí com vocês, sobre a questão de um roteador conectando redes. Esse equipamento faz o roteamento de pacotes, em outras palavras. Ele encontra as melhores rotas para enviar o pacote. Então, se eu estou no computador A da rede 1 e eu quero enviar um dado para o computador A da rede 2, são redes diferentes. Então, eu tenho que ter um roteador lá para saber que o pacote está saindo do computador A da primeira rede, indo para o computador A da segunda rede. Então, é um roteador que vai entender isso daí e vai traçar a rota dos pacotes por onde que eles têm que ir. E a internet, por exemplo, está cheia de roteadores traçando rota, calculando rota, a melhor rota para você chegar ao destino. A gente vai falar mais sobre roteadores na nossa sala de aula, sobre switches, esses equipamentos, tá? Não se preocupem, eu não quero me aprofundar muito aqui. A minha ideia é fazer com que você chegue no final do vídeo e tenha entendido. E não tentar passar um monte de coisa e no final tu não entender nada de tanta coisa que foi passada. Beleza? Olha lá. Para conseguir alcançar a rede de destino, o roteador utiliza um endereço IP para realizar o encaminhamento desses pacotes até chegar ao seu destino. Esse equipamento suporta vários tipos de tecnologias. Aí a gente tem fibra ótica, até Wi-Fi, né? Conexão serial, que lá no Cisco, inclusive, a gente conecta 2 computadores pela interface serial, 2 roteadores pela interface serial. Professor, essas imagens que estão aparecendo aí é o que eu não estou conseguindo identificar? Isso daí é um roteador. Isso daí é um roteador que provavelmente vai ter uma antena interna, então não tem aquela anteninha que a gente está acostumado a ver, que a antena está interna aí. Tá? Esse daí, embora não dê para vocês saberem qual é, mas é um Cisco, tá? É um roteador Cisco. Eu sei porque eu peguei a imagem, né? Tipos de roteadores, veja só, existem 2 tipos de roteadores, no geral. Aqueles roteadores que é para você usar na sua casa e aquele que é roteador para você usar numa empresa. E por aí você já consegue saber, já consegue imaginar a diferença de valores entre eles. Um que é para usar na casa tem um preço, mais ou menos, e o que é para usar na empresa tem um preço lá em média. Claro que muita gente compra um roteador muito potente para usar na casa porque quer jogar, por exemplo. Só que aí não é simplesmente a gente comprar um roteador potente, tem que saber os detalhes e as especificações de cada coisa. Olha o que eu deixei preparado para vocês aí. Roteadores domésticos possuem uma limitação em relação a recursos suportados. A quantidade de memória RAM, a quantidade de processador, tudo isso aí é bem reduzido, afinal, é numa casa. O cara não vai usar tanto, não vai fazer tanto tráfego de dados quanto se faz numa empresa.
desenvolvidos para trabalhar com uma baixa quantidade de pacotes, ou seja, pouco tráfego de dados, usados em ambientes domésticos ou em pequenos escritórios. Agora você vê os empresariais. Olha só, suportam grande quantidade de recursos e funcionalidades. São desenvolvidos para trabalhar com uma alta taxa de dados e são ideais para ambientes empresariais. Os roteadores empresariais geralmente suportam protocolo de roteamento dinâmico, VoIP, Firewall, VPN e outras coisas. Aí você me fala assim, professor, por que o senhor deixou marcado em verde essa palavra aí? O que é isso? Sabe por que tem em verde? Porque é as palavras que eu quero que você dê uma pesquisada na sua casa sobre isso. Então, se você pode fazer isso, eu espero que possa, pesquisa lá sobre roteamento dinâmico, sobre Firewall a gente já falou, sobre VoIP, sobre VPN. Professor, não tenho tempo, professor, não dá, não tem como. Cara, 20 minutos, tu consegue entender o que é roteamento dinâmico, VPN, VoIP, Firewall, tu já teve uma aula. 20 minutos só, tem 24 horas no dia, tu deve estar trabalhando 6 ou no máximo 8. Tira aí 20 minutos, estuda lá um pouquinho sobre eles, aprende um pouquinho, é muito interessante. Beleza? Vamos seguindo. Olha lá os preços aí, olha, o valor desse equipamento de roteador vai variar desde lá de 50, 60, 70 reais até na faixa dos 1.000, 2.000. Esse, por um exemplo, que vocês estão vendo aí, um roteador TP-Link, um gamer, ele está na faixa de 6.000 reais, 6.250. Tá? Mas não se preocupa que se você for comprar, o frete é grátis, tá tranquilo. Professor, não, muito caro isso daí, eu não quero, eu quero um mais barato. Tem um outro TP-Link aí em cima, que está por 165 reais. Aí tem que calcular o frete lá. Tem mais barato? Tem. Tem entre eles os preços? Tem também. Varia do que você vai querer. Professor, esse então aí de 6.000 é muito melhor do que esse outro de 165? Olha, ele é para ser melhor. Não, mas será que é porque tem muita antena e isso, a antena faz ele ficar mais rápido? Então, para a gente falar sobre isso daí, a gente ia precisar de uma aula só para isso, para a gente poder detalhar esse tipo de coisa, tá? Por isso eu não vou entrar nesses detalhes. Beleza? Vamos seguindo. Então, o que está fazendo ele ficar mais caro? É mais a questão de recursos. Recurso, robustez, ele é um pouco mais robusto para trabalho. No geral, é isso. Mas a gente teria que ter bem mais tempo para argumentar sobre isso aí. AP. O que é AP? Bem, AP é Access Point. E está escrito o texto, eu não vou ler, você dá um pause no slide e dê uma lida. Olha só. O que tu tem que perceber? Ele atua na camada 2. Tu lembra quem que atua na camada 2? Quem é? É o switch, né? O AP também atua na camada 2. Professor, mas o AP é muito parecido com o roteador. Então ele é parecido, mas o roteador trabalha na 3, né? E ele é na 2. Percebeu aí uma diferença? Olha só, através desse AP, o cliente conseguirá obter acesso aos serviços de rede. O AP é um ponto de acesso. Vamos imaginar que em um determinado local não tem cabo de conexão e não tem sinal de Wi-Fi. O que eu faço? Eu coloco um equipamento lá que vai gerar um ponto de acesso lá sem fio. Ele gera um Wi-Fizinho lá. E aí as pessoas podem se conectar naquele ponto de acesso. Por isso que é chamado de Access Point, ponto de acesso. E aí tem diversas formas de eu configurar esse Access Point. Mas não vou entrar nesse quesito aqui, embora a gente também faça isso na nossa aula, no nosso curso a gente faz isso. Se você não chegou nele ainda, nessa parte, você vai chegar. Não se preocupe. Seguindo, velocidade dos ativos. Bem, um fator muito importante na questão de ativo de rede é a velocidade. Então, a pessoa tem que analisar muito a velocidade. Veja essa tabelinha bem aqui. A interface Ethernet tem a velocidade de até 10 megabits. Fast Ethernet até 100. Giga Ethernet até 1 giga, ou seja, até 1000 megabits. E 10 gigabits até 10 gigabits, ou então 10.000 megabits. A gente já falou sobre isso daí, se não me engano foi na nossa terceira aula. Essa aqui é a 27, então está bem distante, você pode voltar lá e rever sobre essas velocidades bem aí. Olha só, o mesmo equipamento pode oferecer diferentes tipos de portas, ou seja, um switch pode ter, por exemplo, 24 portas Fast Ethernet e mais 4 portas Giga Ethernet. Inclusive também pode ter porta serial, entendeu? Então um switch ele não fica limitado a, se tu já tem uma porta Fast Ethernet, todas vão ser Fast. Não, pode ser que algumas sejam Giga. Mas aí vai daquele profissional saber em qual hora é para usar aquelas portas, em quais equipamentos é para usar aquelas portas. As portas são específicas para cada... Quer dizer, não é que as portas são específicas para cada equipamento, mas vamos imaginar que você monta uma rede e você tem lá os computadores, e tem os servidores, ou tem os switch.
os computadores eu vou colocar na Fast Ethernet. Só um exemplo, se o meu roteador for Fast Ethernet e também tiver gigabit, algumas gigabit. Eu coloco os computadores na Fast, eu conecto os servidores na Giga, ou então eu conecto os próprios switches aos roteadores pela Giga, entendeu? Mas ele vai do projeto daquele local lá, beleza? Mas pode sim um único equipamento ter diversos tipos de portas, tecnologias de portas. Olha só, para a gente utilizar ao máximo a largura de banda disponível em cada interface, uma conformidade entre o cabeamento e interfaces deve existir. Então, vamos imaginar, você tem 10 computadores que a interface é tudo Fast Ethernet, ou seja, tudo 100, e você vai colocar tudo cabo de 1000. Será que vai adiantar de alguma coisa? Não vai adiantar de nada, vai trabalhar em 100, porque é o limite de cada porta de cada computador. Então tem que ter essa conformidade bem aí. Não adianta utilizar uma interface Giga Ethernet com um cabeamento que só suporta 100, no caso Fast, ao contrário do que eu estava falando para vocês agora. Pois, em vez dos dados estarem trafegando a uma velocidade de 1 gigabit Ethernet, eles estarão trafegando apenas 100 gigabit Ethernet. Então a gente tem que ter essa conformidade, a gente tem que casar bacaninha, e é para isso que a gente faz os projetos, para poder verificar se vai ter algum gargalo na rede, se vai ter alguma coisa errada. Toda essa situação deve ser analisada no projeto, para você evitar gastos desnecessários durante e depois do projeto, e sem oferecer para você aí interfaces mais rápidas, com um custo maior ou menor, se você planejar bacana. Cabeamento estruturado. Atualmente existe uma grande quantidade de tipos de cabos utilizados em redes que atendem às diferentes necessidades, velocidades, alcances e ambiente. Como padronização de tudo isso aí, a gente tem algumas entidades que cuidam, alguns órgãos que cuidam dessas padronizações. São elas a TIA, não sei se vocês já ouviram falar, não é a tua TIA não, é TIA, é a sigla, TIA. A ISO, a I3E e a ANSI. Essa galera aí cuida dessa tarefa de padronizar essas variedades de cabos. Imagina só, imagina o mundo todo fazendo cabo para rede. Pô, todo mundo tem que fazer cabo de qualidade boa e que seja no mesmo padrão para que funcione em qualquer local. Então esses carinhas, eles vão vistoriar isso aí. E toda a parte de inovação, de teste, de padronização de cabeamento. Beleza? Seguindo. Cabeamento UTP. O cabeamento UTP é um cabo par trançado não blindado. Esse cabo que você está vendo aí, ele é chamado de cabo par trançado porque eles vêm 8 cabinhos e eles vêm trançados em pares. Por isso que a gente chama de par trançado. Beleza? Eu acredito que você já deve ter lido isso aí, eu espero que vocês leiam. Se não leram, dê um pause e leia agora sobre isso daí. Ok, leram, né? Beleza. Então, olha só, essa questão dos cabos vierem trançados é para tentar cancelar o máximo possível de ruído e evitar interferências. Então, o cabo par trançado ele vem dessa forma exatamente por isso. Próxima. Toda essa categoria suporta uma distância máxima de 100 metros. Então, se você for ligar um computador a um switch ou um computador a um outro computador, é no máximo 100 metros de distância. Ah, professor, mas eu queria um pouco maior. Queria, sei lá, 170 metros. Então, no meio do caminho, você vai ter que colocar uma pedra. Tinha uma pedra no meio do caminho, não é isso não. Você vai ter que pôr um switch para poder fazer a atenuação do sinal. Afinal, ele faz isso. Lembra do início do slide? Regenera o sinal, que é os equipamentos intermediários. Você já leu? Eu sei que você já leu. Se não, pausa agora e leia. Leu, né? Vamos seguindo então. Blindados. Sabia que tem cabo blindado? Eles são os STP, chamado STP. Possui uma malha blindada global que proporciona uma maior imunidade às interferências externas eletromagnéticas e de radiofrequência. Sua blindagem interna, que envolve cada par trançado do cabo, tem o objetivo de reduzir a diafonia, que é aquelas interferências internas, inclusive. Agora, uma coisa interessante, olha só. Se a blindagem não for aterrada em uma das extremidades do cabo STP, ela se transformará em uma antena, multiplicando os problemas de interferência. Então, se você fizer tudo certinho, beleza. Mas se você errar o aterramento, esquece tudo, vai piorar a situação. Beleza? Vamos seguindo. Isso aqui é um cabo blindado, ó. Ele está com revestimento. Tá ok? Seguindo. Cabeamento direto ou crossover. Já ouviram falar em cabeamento direto e o crossover? Isso daí se dá a forma como você vai organizar os cabos na pontinha, nas extremidades. Que é quando você vai utilizar um RJ45, equipamento que você plugar no computador.
A gente vai trabalhar mais, vamos falar bem mais sobre isso, e principalmente na prática a gente vai fazer isso daí. Então, vai chegar a aula que você vai pegar um cabo de rede, vai pegar o conector, vai juntar os dois e vai crimpar. Claro que não é só pegar e juntar, tem que colocar na sequência exata, como essa que está na imagem para vocês. Tá? Os padrões que a gente fala, é o TIA, lembra do TIA, que é o carinha, um dos órgãos que regulamentam isso aí? No padrão T568, a gente fala de T, que é de TIA, então a gente só abrevia T568A, e também tem o B. E na maioria das vezes a gente só fala lado A e lado B, que a gente já está sabendo. Esse, por um exemplo, é o lado A. E a sequência do lado A é branco do verde, não é verde listrado, é branco do verde, verde, branco do laranja, azul, branco do azul, laranja, branco do marrom, marrom. E aí tem o lado B, branco do laranja, laranja, branco do verde, azul, branco do azul, verde, branco do marrom, marrom. Tá? Essa sequência você vai decorar. E ó, uma coisa, decora essa sequência aí, tira um print, aumenta a imagem, salva pra ti aí. Decora isso, porque quando a gente chegar na aula de redes, vocês vão ter que decorar. E aí, se tu já decorar agora, vai ser beleza. A gente vai chegar lá só crimpar. Ok? Vamos seguindo. Cabeamento direto e crossover. Para determinado tipo de conexão, devemos utilizar um determinado tipo de cabo. Em algumas situações tu usa o direto, em outras situações tu usa o crossover. Essa é uma tabelinha que te diz quando tu vai usar um cabo direto e quando tu vai utilizar um cabo crossover. Dá uma lida aí e eu vou passar. Leu? Passei. Ah, chegou a hora de exercitar. Vamos lá, exercitar, vamos ver o que você conseguiu aprender realmente. Quais das opções abaixo não é um ativo de rede? Quais não é um ativo de rede? Letra A, switch, hub, roteador, AP e PC. Professor, não lembro qual é desses que não é um ativo de rede. Você não lembra? Bora lá no slide ver então. Vamos lá, ver o slide. Ativos de rede, a gente estudou isso aqui, ó. Ah, lembrou agora? São 4, né? Isso que eu coloquei aqui. Switch, hub, roteador e AP. Vamos voltar lá na questão para ver como é que é? Voltar ao exercício. Olha aí, justamente eles, ó. Os 4 primeiros são ativos de rede. E qual que não é? É o último, é o PC. Ele não é um ativo de rede. Ok? Vamos ver mais uma? Vamos ver se você consegue? Qual das opções abaixo pode ser considerado um software de monitoramento que um profissional de TI pode utilizar para trabalhar com a segurança em sua rede? Abaixo, eu tenho 5 opções. Não existe software para isso. O Zabbix, Photoshop, Sony Vegas e Excel. Qual dessas opções aí é um software de monitoramento? Será que a pessoa não lembra? Bora ver o slide? Bora. Ó, passei para vocês. Nagios, lembra? Olha aí o Zabbix. Pô, será que tem Zabbix lá? Bora ver lá? Volta ao exercício. Olha lá, Zabbix. Letra B. Então, fechou. Zabbix é um software de monitoramento que o profissional de TI pode utilizar. Essa letra A tá muito, né? Não existe software para isso. Tá na cara, mesmo que você não soubesse, você já desmarcava ela, porque ela não teria como. Galera, o que a gente viu hoje? Vimos sobre software de gerenciamento, vimos sobre ativos de rede e também sobre cabeamento estruturado. Então, obrigado por vocês terem chegado até aqui. E olha só, não falta na nossa próxima aula. Quer saber o que a gente vai estudar na próxima aula? A gente vai ver sobre serviços de rede. Você já ouviu falar sobre aqueles protocolos SSTP, HTTP, SMTP, já ouviu falar nisso? A gente vai falar sobre esse tipo de coisa. E também sobre os pilares de segurança da informação, segurança de redes. A gente vai tratar sobre isso na nossa próxima aula, sobre segurança. Beleza? Queria finalizar com vocês a nossa aula com essa mensagem. Se você pode sonhar, você pode fazer. Galera, se tu pode, poxa, eu quero fazer isso, eu quero fazer tal coisa, eu quero conseguir isso. Se tu consegue sonhar, tu consegue fazer. Basta você ter força de vontade e não desistir. Beleza? Galera, foi um grande prazer estar aqui com vocês. Foi um grande prazer passar esse conhecimento para vocês. Não faltem na próxima aula. Venha comigo pro Zoom, que a gente está fazendo nossa aula online, tirando as dúvidas lá. Beleza? Então, eu aguardo vocês na nossa próxima aula. Abraço!